Então, porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite de ontem que vai assinar uma medida provisória que libera 20 bilhões de reais para realizar a compra de vacinas contra a Covid-19. Na saidinha do Alvorada, ele disse também que assinaria outra MP que determinará que a vacinação será obrigatória e que irá exigir de quem tomá-la a assinatura de um termo de responsabilidade. O relator da medida provisória que autoriza o governo federal a integrar a Aliança Global de Vacinas contra a Covid-19, Geninho Zuliani, disse hoje que deve incluir o chamado termo de consentimento informado em seu parecer. A declaração foi feita depois de reunião com o presidente Jair Bolsonaro. E daqui a pouquinho o Geninho Zuliani, ele que é deputado federal, estará aqui conosco falando exatamente sobre esse assunto, nos atendendo aqui no 3 em 1, certo? Mas enquanto o Geninho Zuliani não está conectado aqui conosco, eu queria que os nossos comentaristas pudessem debater a respeito aí desse termo de responsabilidade. Thaís Oyama. Paulo, então, eu vou começar, já falo sobre o termo em si, mas eu queria lembrar que esse obscurantismo do presidente Bolsonaro em relação ao assunto vacinas, ele tem várias camadas, né? A camada que a gente mais conhece é essa dessa suspeição que ele nutre em relação à vacina de patente chinesa, a Coronavac. Essa é só uma das camadas desse obscurantismo do presidente, porque tem outra, que é uma indisposição, uma suspeição, uma desconfiança em relação a todas as vacinas, a vacina em geral. Ele já demonstrou isso várias vezes, e eu queria lembrar aqui de onde que veio isso, porque esse sentimento anti-vacina é uma coisa que se disseminou no mundo, ele já existia aqui e ali, evidente, mas ele se disseminou de uma forma mais incisiva no final dos anos 90. E como que foi que aconteceu isso? Um cientista britânico muito do mal intencionado, o nome dele é Andrew Wakefield. Ele publicou na revista Lancet, a prestigiosa, importante e respeitada revista Lancet, um estudo falso, sugerindo que a vacina contra o sarampo teria algum efeito, alguma responsabilidade na gestação de crianças autistas. Então, ele publicou esse artigo falso na Lancet. Essa falsidade foi comprovada logo depois, e não só a falsidade do artigo foi comprovada, como também ficou provado que o tal do Andrew Wakefield, ele tinha acabado de patentear uma vacina que iria concorrer contra essa vacina de sarampo que ele tinha acusado no artigo dele. Ou seja, ele estava muitíssimo mal intencionado e, por causa disso, a Lancet ajoelhou-se, pediu desculpas para os leitores, e o Wakefield, ele perdeu o direito de exercer a medicina. Isso foi cassado lá no Reino Unido. Ele não pode mais fazer isso porque ele era um embusteiro e isso ficou provado. Mas acontece que a coisa se disseminou, e como a gente sabe, as mentiras, elas se disseminam com muito mais velocidade do que as verdades, e em muitos casos elas se eternizam, perenizam ou duram mais tempo do que deveriam, né? No caso do Brasil, muitos olavistas e muitos bolsonaristas compraram esse boato, esse equívoco que foi disseminado a partir desse embusteiro chamado Andrew Wakefield no final dos anos 80. Essa é uma das razões que certamente influencia o presidente Bolsonaro nessa indisposição que ele demonstra sempre que pode em relação às vacinas como um todo. E agora, isso eu queria dizer que isso está tendo um reflexo grande e infeliz na população brasileira, essas declarações que o presidente dá volta e meia. Então, olha só, em agosto, o Datafolha fez uma pesquisa e mostrou que agosto deste ano, 9 entre 10 brasileiros estavam dispostos a tomar a vacina contra o coronavírus assim que ela saísse, assim que ela fosse aprovada. Isso foi em agosto. Agora, na semana passada, o mesmo instituto repetiu a mesma pergunta. O número de pessoas que não queriam tomar vacina, que em agosto era só de 9%, virou 22%. Ou seja, em agosto, 9% diziam que não queriam tomar. 9 entre 10 que tomariam assim que ela saísse. Agora, de 9 virou 22% o número de brasileiros, a porcentagem de brasileiros que diz que não vai tomar vacina. É claro que o presidente Bolsonaro e suas declarações anti-vacina têm a ver com isso. Ele já disse, inclusive, que não vai tomar vacina. E agora ele vem com essa ideia de exigir um termo de responsabilidade, um termo de consentimento de todo mundo que topar
tomar a vacina. Evidentemente que com isso ele cria uma insegurança na população e evidentemente que isso desestimula a vacinação. Do ponto de vista da consequência dessa frase, não dessa frase e dessa iniciativa, né, porque ele pediu a inclusão dessa ideia na medida provisória que vai ser agora votada pelo Congresso. Mas, na prática, a gente sabe que isso deve dar em nada, como muita coisa do que diz e faz o presidente dá em nada, diz e promete o presidente dá em nada. Isso aí pode ser derrubado facilmente no Congresso ou no STF, no Supremo Tribunal Federal. Agora, o estrago que o presidente Bolsonaro faz com as declarações dele, esse estrago, ele permanece, ele gera sequelas, ele causa muito mais prejuízo do que uma frase ou uma ideia que pode ser derrubada no Congresso e no STF de um dia para o outro. Os números da pesquisa Datafolha mostram isso, que o número cada vez maior de brasileiros não quer se vacinar. Não quer se vacinar por acreditar que a vacina faz mal, por acreditar que a China vai colocar o chip lá dentro da vacina, vai inocular o sujeito com o chip, por acreditar que a vacina vai fazer crescer um rabo de vaca neles, todas as razões possíveis. Agora, imagina quantas mortes, Paulo, imagina quantas mortes podem ocorrer entre essa turma aí que vai deixar de se vacinar porque ficou assustada com a declaração do presidente, ficou insegura e vai deixar de se vacinar. Muitas dessas pessoas podem morrer de Covid-19, certo? E mais, a longo prazo também. Essa frase do presidente pode gerar uma insegurança que vai se projetar e que vai se refletir sobre outras vacinas que vão ser descobertas contra outras doenças e vai fazer crescer esse sentimento anti-vacina que pode fazer com que outras pessoas morram de outras doenças por causa desse sentimento anti-vacina. Então, é um retrocesso sem tamanho e isso tem que ser colocado na conta do presidente Bolsonaro. Perfeito. Seu comentário, Diogo Schelp. Bom, primeiro eu queria adicionar um comentário sobre o que a Thaís falou, que esse medo, esse mito em relação às vacinas não é exclusividade de olavistas. Eu mesmo conheço pessoas que se declaram de esquerda, não uma, mas várias, e que dizem ter receio, ter medo da vacina e tal. Então, essa é uma coisa, inclusive que nos Estados Unidos, né, tem um movimento anti-vacina que não é restrito a um grupo político, é uma grande preocupação, porque as vacinas, de fato, são importantes. Mas vamos por parte aqui. A primeira questão da determinação de que a vacina não será obrigatória. Na prática, isso terá um impacto limitado, porque, de qualquer forma, não vai ter vacina tão cedo para todo mundo, né? A prioridade são os profissionais de saúde, idosos, e até a vacina estar disponível para o grosso da população vai demorar muito, provavelmente mais do que um ano, né? O plano do governo até agora prevê vacinar 51 milhões de brasileiros, que é menos de um quarto da população, né? Apesar de ter aumentado a proporção de brasileiros que dizem não querer tomar vacina, como a Thaís falou, segundo as últimas pesquisas sobre o assunto, a grande maioria quer sim se vacinar. Então, dado a oferta que vai ter de vacina, a disposição que é ainda alta dos brasileiros se vacinar, na prática essa não obrigatoriedade não é uma grande preocupação. Agora, quanto à questão da exigência de assinatura de um termo de responsabilidade, isso sim é um grande disparate, viu, Paulo? Nenhum país do mundo está exigindo isso, inclusive nos Estados Unidos, onde a Pfizer já começou a vacinar, esse termo de responsabilidade não é exigido. Uma coisa é exigir termo de responsabilidade quando a vacina está em fase de teste. Os voluntários precisam demonstrar que têm ciência dos riscos, né? Mas depois de aprovada, mesmo em caráter emergencial, isso apenas aumenta desnecessariamente a desconfiança da população em relação à vacina, essa desconfiança que a Thaís estava descrevendo. E, além disso, aumenta a burocracia para a vacinação, né? O que é bastante irônico, porque o Bolsonaro ele se elegeu prometendo na campanha presidencial reduzir a burocracia no país. Agora, sem necessidade, ele burocratiza até a vacinação contra a Covid-19. A boa notícia nisso tudo é que a Anvisa, ontem, né, segunda-feira, anunciou que vai analisar os pedidos de aprovação emergencial da vacina em no máximo 10 dias. Nos casos em que a aprovação já ocorreu em agências internacionais, como prevê a lei, espera-se que a aprovação continue obedecendo o limite de 3 dias, mas já é um bom sinal de que a Anvisa vai reduzir de 60 para 10 dias o prazo de aprovação das outras vacinas, o que pode contemplar, por exemplo, a Coronavac, que está sendo testada em São Paulo. De qualquer forma, é uma boa notícia e um sinal de que a pressão dos governadores sobre o governo federal tem funcionado em alguma medida. Tomé. É importante a gente salientar que o público bolsonarista é aquele público que foi para as ruas
nos últimos anos, pedir para que houvesse o fim do governo do PT. Né, esse governo que tanto mal fez para o nosso país, que tanto nos assaltou, e esse público que foi para as ruas, que a grande maioria dos eleitores do presidente Bolsonaro são pessoas que têm um nível intelectual significativo para saber avaliar se o que o presidente fala está coerente ou não está coerente. Tanto que existem muitas pessoas que apoiam o presidente em determinado momento e criticam o presidente em outros momentos. Nós não somos, como dizem por aí, e eu me coloco nisso, gado, que você não pensa e que você concorda com tudo que o presidente faz. Mas vamos aos fatos, que é o que é mais importante aqui, para que a gente possa fazer a população pensar. Porque se a gente ouvir o discurso de vocês, parece que o país está num total desgoverno. Isso não é verdade. Vamos relembrar algumas coisas importantes, tá? O governo federal foi o primeiro governo, foi o primeiro em nosso país a estar dizendo que realmente nós temos uma pandemia no país. O governo federal tentou sim tomar atitudes em todo o país que não foi permitida pelo Supremo Tribunal Federal. Eles passaram essa incumbência para os governadores, que aliás foi uma tragédia. Eles praticamente destruíram e quebraram o nosso país porque tinham intenções políticas de ver o país indo mal, pois uma vez o país indo mal, eles podem falar mal do governo Jair Bolsonaro. Um outro fato importante é o auxílio emergencial. E eu queria dizer aqui para os nossos ouvintes, se você que é de uma situação um pouco menos favorecida, conseguiu colocar comida na sua mesa e hoje nós temos um país ainda acontecendo com uma retomada de economia, é por conta do auxílio federal, sendo que nada disso foi feito pelos governadores e por todas essas pessoas aí que só ficam colocando problemas em cima do governo Jair Bolsonaro. Agora, é importante também nós colocarmos, foi aprovada uma MP, uma medida provisória, a qual libera 20 bilhões de reais para compra de vacinas. Nós já temos 3 opções de vacinas e essas vacinas estão chegando. O que o presidente Jair Bolsonaro está colocando em relação à vacina é que nós não podemos vacinar a população sem que nós tenhamos os órgãos internacionais e a Anvisa dando o aval para essa vacina. Uma vez que tiver o aval, todo mundo deve se vacinar, eu vou me vacinar, eu também aconselho que vocês em casa se vacinem para que a gente possa estar prevenindo a doença. Agora tem um aspecto que eu acho que é um excesso de zelo do presidente Jair Bolsonaro, porque como tudo, tentam colocar a culpa no presidente. Mesmo não sendo culpa dele as atitudes tomadas pelos governadores, o discurso todo é que a culpa é do presidente da República. O que ele quer é resguardar o governo em relação à responsabilidade caso tenha algum problema com a vacina. E para isso, como não sou médico, eu acabei consultando alguns especialistas, e entre eles uma pessoa que eu confio muito, que é o Dr. Maurício Barros, que é um hepatologista, a qual ele me diz o seguinte: ele não vê a necessidade de esse excesso de zelo, uma vez que tudo vai estar contido nas bulas. Uma vez que a Anvisa aprovar, os órgãos internacionais aprovarem, nós vamos ter nas bulas as indicações, as contraindicações, os efeitos adversos, os efeitos colaterais, né, o que é previsível, qual a faixa etária que deve tomar a vacina. Então, uma vez que os órgãos aprovarem, eu discordo do presidente, eu acho que realmente as pessoas não devem ter que assinar um termo de responsabilidade, pois a responsabilidade não será do governo federal, ela já será desses órgãos competentes mundiais, que são quatro grandes órgãos, um americano, um europeu, um japonês e o órgão chinês, e também da Anvisa do Brasil. Então eu discordo completamente. Outro ponto importante que a gente tem que colocar é que, por exemplo, a vacina da febre amarela, ela mata mais ou menos uma pessoa a cada 10 milhões de habitantes. É uma pessoa que, eventualmente, ela está fragilizada e ela, quando toma a vacina, essa vacina ela pode se transformar em uma doença, mas o número é muito baixo de casos. Isso acontece com outras muitas vacinas, é normal dentro da medicina que isso aconteça, porém, nos dias de hoje, né, uma vez que nós temos aí uma grande tecnologia que tem mudado o mundo da medicina, banco de dados que são extremamente aí bem estabelecidos, as coisas acontecem de maneira muito mais rápida, e a vacina, ela com certeza, ela tem um tempo menor para ser validada. Então, eu acho que não é necessário que as pessoas tenham que assinar esse termo de responsabilidade, é um excesso de zelo do presidente, mas vamos aguardar as aprovações dos órgãos internacionais para que toda a família brasileira possa, assim, estar vacinada, estar protegida aí para a gente começar o ano de 2021 de uma maneira diferente do que nós tivemos no ano de 2020.